Olá, bem-vindo ao SET Experience Academy. Você está na trilha Cloudification, Media Supply Chain, com o tema da complexidade à oportunidade com os ganhos de produtividade. Os desafios da alocação de recursos frente à estratégia de otimização e criação de novos conteúdos. Sou Carlos César Abrão, Head de Soluções de Mídia na Globo e conselheiro da SET. Converso agora com Sandro Pisato. Sandro Pisato, atual diretor de Planejamento e Alocação de Recursos da Globo, graduado em Engenharia pela FEI, pós-graduado em Processo Logístico pela USP, com mestrado em Engenharia de Produção pelo ITA e Estratégia Empresarial pelo FEI. Obrigado você, Abrão, pelo convite, pela SET, por estar dividindo aqui um pouco da experiência desse tema tão relevante para as organizações hoje em dia. Sandro, o ambiente atual de produção de conteúdo, cada vez mais multiplataformas, além da convergência digital para os veículos de comunicação, vem requerendo cada vez mais conteúdo para distribuir nas diferentes janelas. Para se gerar eficiência, muitos produtos que antes eram realizados independentes uns dos outros, vêm sendo planejados de forma centralizada, buscando gerar eficiência. Como é feito o processo da centralização no planejamento e alocação de recursos? E o que isso gera de benefícios para a organização em termos de produtividade, Sandro? Abrão, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque tenho visto nas empresas, aí, nesses processos de fusões, aquisições, né? As empresas muito preocupadas em centralizar o seu processo de planejamento para ganhar em otimização. Seja qual segmento for, hoje isso está muito em voga nas empresas, né? Normalmente, quando a gente fala em centralização de planejamento, quando a gente pega várias áreas diferentes, né, consolidando em uma única, a gente sempre acaba olhando para os processos, né, tentar identificar quais são as melhores práticas dessas áreas, né, que foram consolidadas em uma única, para buscar a melhor operação, né, a maior fluidez. Aqui, como que a gente tem feito, né? A gente centralizou aqui todas as áreas de planejamento de produção de conteúdo das nossas torres. Primeiro, para ter uma visão completa do parque, né, de recursos, seja ele de profissionais ou seja ele de equipamentos, né? Isso eu acho que é um benefício bastante fundamental para uma área centralizada de planejamento. É você ter uma visão da lateralidade do parque. Isso ajuda também a gente a ter mais assertividade no planejamento, uma vez que eu consigo identificar muito bem aonde está a ociosidade. Quando você trabalha em silos, você identifica uma ociosidade, mas quando você junta todas as torres, você tem uma visão um pouco maior de onde atacar e você acaba indo para um outro benefício, que é calibrar melhor o seu parque. Essa calibragem, ela traz consigo uma visão importante de qual o tamanho do seu parque que você precisa ter. E por último, também está um pouco ligado com a questão de quanto você vai investir. Uma vez que você calibra bem o parque, o seu tamanho ideal, você sabe se você tem que investir mais ou menos, se você tem que desativar ou não algum tipo de recurso, se você precisa ir ou não ao mercado. Isso tudo com planejamento central, isso facilita mais. E aqui, na nossa implementação, a gente está fazendo por ondas, né? A gente juntou vários sites aqui, que isso ajudou bastante na centralização da nossa operação toda de planejamento e alocação de recursos. Você, para tocar essa orquestra aí, não deve ser tão simples. Você falou mais de uma vez de uma ferramenta. Como isso te facilita na otimização desses recursos? E quais seriam as alavancas viabilizadoras para isso? Abrão, assim, não tem como você centralizar um processo gigante de planejamento e alocação sem ter uma ferramenta padrão para isso, né? Acho que o que mais dói hoje em dia, e há tempos, né, quando você fala de um processo de planejamento, é você não ter uma ferramenta parruda que suporte, né, todo esse processo. Isso no mercado acontece muito, as empresas vivem uma realidade de terem vários sistemas diferentes que precisam se conectar entre si para você ter uma visão integrada das informações para poder ter uma assertividade melhor no processo de planejamento. Aqui no grupo não é diferente, né? A gente tinha alguns sistemas que faziam a mesma função em diversas torres de conteúdo, né? De no mínimo uns 40 sistemas aí que precisavam
estar conectados entre si para poder ter uma visão única e centralizada do parque de recursos. E pensando muito lá na frente de como a gente vai fazer para migrar para a nuvem, né? Para ter uma estrutura mais leve, uma estrutura que permita a escalabilidade, a gente crescer rápido, né? Isso é muito importante para a gente aqui. E as alavancas que você me perguntou, eu destaco aqui a facilidade na visualização do parque de recursos como um todo. Uma segunda aqui é o ter o acesso rápido, né? Ter uma velocidade na consulta, né? Para poder tomar uma decisão de forma mais ágil. Eu consigo ter uma integração melhor com as minhas outras ferramentas. Aí eu posso citar, a exemplo, a manutenção, né? Então, quando eu tenho ali o parque todo de recursos de uma única ferramenta, quando eu for fazer um planejamento, eu já consulto de forma integrada se esse equipamento está ou não em manutenção. Então, isso vai me ajudar, vai me trazer uma facilidade operacional no dia a dia muito importante. Eu consigo ver o que está fisicamente na empresa, porque aqui no grupo a gente tem, isso eu vou citar aqui a torre de jornalismo, que é uma torre muito quente, muito no dia a dia, muito factual, então eu preciso ter essa precisão de saber se o equipamento está ou não, se já regressou ou não para a emissora, para poder alocá-lo para uma segunda rendição, para uma terceira, enfim. Isso tudo são alavancas viabilizadoras que uma única ferramenta padrão de planejamento e alocação de recursos permite a gente tomar e ter essa visão mais centralizada possível. Olhando agora para as diferentes janelas para onde a gente precisa entregar nossos produtos, você diria que a mudança de lógica de consumo de recursos para a produção de conteúdo é um fator chave de sucesso? Olha, não tenho dúvida. Com certeza é. Assim, você mudar a sua lógica de consumo de recurso, olhando, né, tendo como mote a otimização, isso vai fazer toda a diferença no seu custeio, na forma como você orça os seus produtos, no seu custeio, de como que você calibra o seu planejado versus realizado, como você facilita e dá transparência para o consumo do recurso, para a utilização do recurso. Isso é uma coisa que quando você fala em remodelagem, transformação operacional, isso vem muito à tona, né? Não só aqui no grupo, mas como em qualquer empresa que esteja se remodelando, que esteja pensando em novos processos de operação, isso é muito comum, né? A gente passa a mudar a lógica do consumo para serviço, né? Onde eu tenho um preço, obviamente que o custo está embutido nisso, mas transformando isso para serviço, por categorização e por preço, isso fica muito claro para as produções o que demandar e como consumir. Então, facilita para todo mundo. O produto passa a ter uma visão de preço na sua operação, né? Coisa que até então você via só em fechamento financeiro mensal. Isso traz uma riqueza enorme de você eliminar gargalo, né? Você vê que, de repente, você abrir várias frentes de produção, sempre só vai usar uma ou duas, isso acaba sendo eliminado porque você tem uma visão de preço, você sabe o quanto isso vai custar para a organização. Então, isso é muito importante. Essa mudança na lógica de consumo, ela é, sim, um fator crítico de sucesso para a operação de conteúdo hoje em dia. Como a definição de capacidade útil que você comentou lá atrás é aplicada na prática e como ela colabora para a medição da produtividade? A gente aqui fez vários benchmarkings, né, para tentar buscar um pouquinho de qual que era a melhor composição para definir esse conceito. Não tem fórmula pronta, obviamente, né? Você tem que fazer isso muito aderente ao seu processo produtivo, né? Enfim, aqui a gente acabou adotando alguns critérios como o que seria conteúdo premium, qual que é a nossa estratégia, como a gente vai se posicionar, né? No mercado, um pouquinho disso, para definir o nosso conceito, né? Basicamente foi isso. E aí, uma vez definido esse parque aí adequado, o tamanho do parque, a gente poderia arriscar com uma pergunta: produção interna ou terceirização? Qual o melhor modelo e qual o seu impacto na criação de novos conteúdos? Quem responder, quem tiver a resposta para essa pergunta ganha um prêmio e será contratado na hora, né? Mas primeira coisa, a gente tem que pensar um pouco em qual é a nossa estratégia para isso, né? Se a gente vai elencar ou não alguns recursos críticos, a gente precisa ter em casa, porque a organização entende
que sem eles a gente não conseguiria produzir conteúdo de fato, né? É como se tivesse que ter a nossa chancela. Acho que isso vale para todo mundo. Aqui tem uma questão específica, né? Do conteúdo que eu comentei um pouquinho. Então, a gente seleciona aqui o que é conteúdo premium, como a gente quer atuar em cada tipo de plataforma, na aberta, fechada, na digital, enfim. A gente considera isso também para saber qual é a tomada de decisão para ir para o mercado. Tem uma questão de posicionamento também para o mercado, dependendo do tamanho do mercado, se vão ter produtoras ou empresas que conseguirão atender o nosso volume da forma que a gente entende que é a mais correta, e se tem escalabilidade, enfim. Isso tudo a gente usa para compor uma métrica para tomar uma decisão se vale a pena ou não ir ao mercado ou produzir internamente. Aumentar a busca por parcerias talvez seja uma solução. A gente já trabalha com isso aqui também. Enfim, a gente tem que ser muito... Eu diria que a gente está numa fase camaleão. A gente tem que se adaptar muito a esse processo todo de mudança e a gente não pode esperar passar. A gente sempre tem que estar à frente, o grupo procura sempre fazer isso. Dados e culturas são ingredientes essenciais para a otimização desses recursos diante de toda essa mexida? Eu não tenho dúvida. Assim, não tem como você agarrar esse bonde da mudança se você não pensar em dado e não pensar em cultura. Eu acho que são duas coisas simbióticas, uma não vive sem a outra, né? Hoje, você falar no modelo de negócio sem dado é a mesma coisa como se você estivesse nu, né? Você fica totalmente vulnerável, você não tem, né? Você precisa entender o perfil do seu cliente, você precisa entender qual o padrão de comportamento, como você se embasa, fundamenta melhor a sua tomada de decisão, né? Como que você usa o dado para estruturar toda uma produção de conteúdo mais assertiva. Eu acho que dados hoje ele entra em todas as áreas de conhecimento dentro de uma empresa e até fora. Hoje em dia a gente passou um step à frente que é como você prevê a melhor situação que vai acontecer. A gente já está falando de machine learning, a gente já está falando de inteligência artificial, a gente já está numa era muito mais avançada, a gente está falando de inteligência quântica para prever modelos operacionais. Então, assim, isso tudo é estruturação, é dado, é estatística, é modelo novo, né? Só que se você não tiver as pessoas, né? Se você não tiver uma cultura na sua empresa voltada a dados, de nada vai adiantar. Todas as áreas da empresa fazem parte do negócio. Passou a época de que o comercial que tinha que vender, não. Hoje a tecnologia faz parte do negócio. Hoje a área de pessoas faz parte do negócio. Qualquer área da empresa hoje faz parte do negócio. Se não tivesse a cultura voltada a dados e a negócio, né, as empresas não vão avançar. Cultura e dados são ingredientes fundamentais para qualquer tipo de transformação. Realmente, aí a gente pode dizer que essa é uma equação onde temos umas variáveis em constantes mutações, né, de uma forma muito rápida. E você saber a resposta para elas no tempo certo, como você falou, com uma boa previsibilidade, é realmente um bom segredo disso. Quero te agradecer aqui, Sandro. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Abrão. Fiquei muito feliz pelo convite mesmo. Eu acho que é sempre bom a gente, num fórum tão legal como esse da SET, estar discutindo essas questões, trocando muita experiência, né? A vida se soma com isso, com a experiência de cada um. O todo é mais rico, né? Obrigado a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz, de coração. Este SET Experience Academy fica por aqui. E se você tem alguma dúvida, pergunta ou quer fazer um comentário sobre o tema, use o espaço aqui embaixo que em breve responderemos.